Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu queria nesse momento convidar você para nós lermos 2 versículos da Palavra de Deus que está escrito no livro de Atos, capítulo 8, o versículo 26 e 27, que diz assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. E ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido adorar em Jerusalém. Meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, em rápidas palavras, eu gostaria de chamar sua atenção para nós meditarmos um pouco a respeito de um tema que diz perdido na estrada. Meu irmão em Cristo Jesus e amigo ouvinte da Palavra de Deus, o texto bíblico é muito interessante porque ele narra a história de Filipe e um eunuco. E diz a Bíblia que Filipe queria tomar uma direção, mas o Espírito do Senhor não deixou que ele tomasse essa direção. Desviou completamente a sua trajetória. Ele disse: não, você não vai por aqui, você vai por aqui. E o Espírito do Senhor tinha um propósito para Filipe. Filipe teria que evangelizar um homem que estava no caminho, e esse homem estava totalmente perdido na estrada, se assim podemos dizer, espiritualmente falando. Você pode estar perdido do lado material ou no lado espiritual. Espiritualmente falando, esse homem estava perdido. E diz a Bíblia que esse homem tinha vindo de Jerusalém, que estava lá adorando a Deus. E quando o anjo do Senhor disse a Filipe: se aproxima daquele carro, e Filipe, ao aproximar-se daquele carro, viu aquele homem, aquele etíope, lendo uma passagem das Escrituras, porém não estava entendendo nada daquilo que ele estava lendo. E diz a Bíblia que Filipe chegou e lhe fez a seguinte pergunta: entendes tu o que vens lendo? Daí então aquele eunuco disse: como eu posso entender se não há quem me explique? Ou seja, ele não estava entendendo nada. Então Filipe subiu no carro e lhe explicou a palavra do Senhor. Eu queria chamar sua atenção para alguns pontos interessantes nessa conversa de Filipe e o eunuco. Primeiro, o Senhor conduziu Filipe ao deserto. Então, sabemos que Filipe era um evangelista. Então podemos dizer com toda certeza que o grande sucesso de um evangelista, homem de Deus, é deixar ser guiado pelo Espírito do Senhor. Muitas vezes por caminhos até que nós não queremos ir, como no caso de Filipe, ou caminhos que muitas vezes julgamos perigosos. Mas o nosso sucesso é deixar ser guiado pelas mãos de Deus, pelo Espírito de Deus. Foi isso que aconteceu com Filipe. Filipe foi guiado pelo Espírito de Deus. Segundo, o eunuco não entendia o que estava lendo. A palavra do Senhor nos diz que Filipe, ao aproximar-se, lhe fez a seguinte pergunta: entendes tu o que vens lendo? E diz a Bíblia de uma forma surpreendente que o eunuco disse a Filipe: como eu posso entender se não há quem me explique? Ou seja, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo nada. Trazendo para uma linguagem de hoje, é a mesma coisa de dizer que o eunuco era um analfabeto funcional. Ele lia, porém não entendia. E é o que a gente mais vê hoje dentro das igrejas até. Pessoas que simplesmente leem a Bíblia, mas não entendem. Pessoas que passam a vida toda lendo, mas quando você vai ver ela pregando, quando você vai ver ela dando alguma palavra, alguma coisa, a gente vê que ela não tem sabedoria
A gente vê que ela não tem conhecimento profundo das Escrituras, porque simplesmente ao invés de estudar, elas leem. E aí é onde está os mistérios do reino de Deus. É a gente estudar. O profeta Oséias falou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós temos que conhecer o Senhor. E como é que nós conhecemos o Senhor? É estudando a sua palavra e não lendo. Ler, a gente lê um jornal, uma revista, um livro de teologia, isso aí a gente lê. Mas a Bíblia foi feita para ser estudada e não lida. E o eunuco foi humilde ao dizer que não estava entendendo. Espero em Deus que nós sejamos humildes também, assim como foi o eunuco. Terceiro, o eunuco confiou em alguém que não conhecia. Imagine o eunuco em um lugar deserto, não havia lá uma pessoa sequer, e aproxima-se uma pessoa do carro, uma pessoa que ele não conhece, ou talvez até nunca ouviu falar, mas ele confiou em alguém que nunca havia visto antes. Lembrando um fato interessante nessa passagem, é que o eunuco estava voltando de Jerusalém, estava adorando a Deus, mas ele não conhecia Deus. Se ele conhecesse Deus, não precisaria de Filipe ter ido até em sua direção para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, o eunuco estava adorando um Deus que ele não conhecia. Ele não conhecia. Mas ele era adorador desse Deus, sobre o qual ele não conhecia. E hoje existem muitas pessoas assim. Muitas pessoas são assim, dentro das igrejas. Adoram um Deus que não conhecem. Por quê? Muitas vezes porque ela, ao invés de ir à procura da palavra de Deus, ela vai atrás das bênçãos que Deus tem a oferecer. A igreja está cheia de pessoas assim. Pessoas que simplesmente querem os bens de Deus, mas não querem se submeter à vontade de Deus. O eunuco foi dessa forma. O eunuco não agiu dessa forma. Apesar do eunuco ter vindo de Jerusalém, que estava adorando um Deus sobre o qual não conhecia, mas o eunuco teve simplesmente o desejo em seu coração de conhecer o Deus sobre o qual ele estava adorando. Por isso que ele abriu o seu coração para uma pessoa estranha subir no seu carro e lhe expor as Escrituras. Correu um risco? Correu. O eunuco correu um sério risco de abrir a porta do seu carro para uma pessoa estranha. Mas o eunuco já havia colocado no seu coração o propósito de conhecer o Deus sob o qual ele servia. E aí é onde está a diferença. É você ir à igreja para conhecer profundamente a palavra de Deus. É você estudar profundamente a palavra de Deus. E não apenas ler, mas sim buscar conhecimento na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida. E ela produz vida. Quarto, o eunuco não conhecia Jesus. O eunuco não conhecia Jesus. Se assim o eunuco conhecesse Jesus, não haveria necessidade alguma de Filipe pregar para ele. Mas o eunuco não conhecia nada de Jesus. Ele não tinha intimidade com Jesus. E hoje, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus através da sua palavra e passamos o tempo todo sem dar a mínima importância. Se não, vejamos, quanto tempo você passa por dia estudando a palavra de Deus? Por dia. Quanto tempo você passa estudando a Bíblia, a palavra de Deus? E quanto tempo você passa por dia conversando com seus amigos, em uma praia ou em qualquer outro lugar? Aí está. Aí está. É porque muitas vezes nós não damos crédito ao que diz a palavra de Deus.
devemos gastar tempo e colocar esta palavra sempre em primeiro lugar da nossa vida. Quinto, Filipe aproveitou a oportunidade e falou de Jesus. Quando nós paramos e analisamos o mundo que nós vivemos, chegamos à conclusão de muitas e muitas pessoas estão partindo dessa vida para outra sem Cristo. E nós, o que estamos fazendo? E as oportunidades que diariamente Deus tem nos dado para que nós venhamos pregar ou falar de Jesus para essas pessoas que não conhecem a Jesus. Muitas vezes nós temos a oportunidade de tão somente chegar a uma pessoa e lhe dizer uma simples palavra: Jesus te ama. E a gente esquece completamente de dar essa palavra a quem precisa. Quantas e quantas vezes as pessoas se aproximam de nós simplesmente para ouvir uma bobagem? Uma bobagem. E a gente deixa essa oportunidade passar. Pessoas que se aproximam de nós esperando um abraço, um aperto de mão. Nada mais do que isso. E nós, muitas vezes, com o nosso egoísmo, fingimos que não conhecemos e deixamos essa oportunidade ir embora. Pois não é assim que nós devemos fazer. A palavra de Deus nos convida para que nós venhamos ser obedientes a Deus. E como o texto que nós lemos, aproveitar cada oportunidade que Deus tem nos dado. Porque Filipe soube aproveitar muito bem a oportunidade que o Espírito de Deus colocou em sua vida. Ao aproximar-se do carro, ele falou de Jesus ao eunuco. E nós, quanto servos de Deus, o que estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado? O que estamos fazendo ao acordar pela manhã? Pare e pense. Quantas e quantas pessoas foram dormir de ontem para hoje e não acordaram? E nós estamos aqui, de pé. Eu estou aqui de pé, falando a você, falando ao seu coração e principalmente ao meu coração. Você está aí de pé, me ouvindo. E quantas oportunidades Deus tem nos dado e nós temos deixado passar. Vamos pensar e rever os nossos conceitos direitinho. Daí então passar a agir como homens de Deus e mulheres de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.